E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Economia Fora da Caixa. O meu nome é Bruno e eu sou o apresentador desse canal. E hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante para você que é investidor, para você que tem ações, para você que tem renda fixa e que quer se aprofundar nesse assunto, principalmente em relação aos ciclos de mercado. O ciclo de mercado é talvez o assunto mais importante para você que investe, para você que quer começar a investir, porque, bom, vamos explicar exatamente como que funcionam os ciclos de mercado nesse vídeo através de um artigo muito interessante. Esse artigo que está explicando exatamente a bolha de 40 anos. O que será que é a bolha de 40 anos? Fica aí no vídeo até o final que você vai descobrir. Vou começar com algumas notícias que vem acontecendo nas últimas semanas, né? Faz tempo que eu não faço vídeo, então as notícias são das últimas semanas. Inflação acelera para todas as faixas de renda em março, diz IPEA. Aqui do lado, inflação para idosos acumula 6,2% em 12 meses. E mercado financeiro eleva a projeção da inflação para 4,85% esse ano. Então, né, já estamos começando a ver aquilo que a gente vem conversando desde o início desse canal. Inflação. A inflação vai começar a subir, toda essa impressão monetária que a gente vem vendo, todo esse dinheiro que está sendo colocado na economia por meio dos auxílios emergenciais, né, que está sendo dinheiro que está sendo injetado diretamente nas faixas mais baixas de renda, vão gerar inflação, porque são as pessoas que mais têm necessidade e que vão, de fato, gastar esse dinheiro, né, aumentando a demanda agregada da economia. Então, podemos esperar inflação. Essas notícias vão ser cada vez mais recorrentes. O mercado financeiro vai continuar elevando as projeções mês a mês. Vamos ver até qual ponto, né, exatamente em qual ponto que vai terminar, né, o ano a inflação. E uma coisa, né, uma notícia que já é antiga, mas pra vocês terem uma ideia de como faz tempo que eu tô pensando em gravar esse vídeo para vocês. O navio Ever Given, que ficou atolado lá no canal de Suez, e muita gente comentou. O meu comentário aqui é apenas um. Isso é para mostrar como o nosso sistema, a complexidade do sistema também torna ele extremamente vulnerável. Bastou apenas um navio atolando no canal de Suez, apenas um navio de centenas que passam por lá todos os dias. Um atolou e botou toda a economia mundial em risco. Para vocês terem uma ideia, aqui em verde é a rota marítima com o canal de Suez, e em laranja a única forma, né, de você chegar nos destinos sem passar pelo canal de Suez. Tudo isso daqui, ó, significa mais tempo, fretes mais caros e maior gasto de gasolina. Isso gera um impacto direto na inflação dos produtos. Então, muito importante a gente lembrar que quanto maior a complexidade do sistema que nós vivemos, maior é a sua vulnerabilidade. Basta uma das engrenagens sair do lugar que a máquina inteira quebra. Aqui nós temos também, né, a última notícia aqui da nossa primeira parte do vídeo. Ray Dalio alerta para risco de bolha na bolsa e dimensão entre as das crises de 1929 e de 2000, né? Uma notícia do final do mês passado. Ciclos de mercado, novas ideias e tecnologias vêm e fazem revoluções. Isso é ótimo, mas há uma tendência de investidores em extrapolar o passado e não prestar muita atenção a preço, e quando isso acontece resulta no surgimento de uma bolha, afirmou o Ray Dalio. Já falamos sobre ele aqui, um bilionário, investidor, e ele tem esse tipo de visão, né? Ele acredita que de tempos em tempos nós temos um ciclo de alta, nós temos novas tecnologias e os investidores acabam extrapolando, né? Muita gente diz, e eu concordo, que não existe empresa boa demais que você nunca vai pagar, que você não possa pagar um preço muito alto. Por melhor que seja a empresa, se você pagar muito caro na ação dessa empresa, você pode perder toda a oportunidade de lucrar com ela e quem sabe até sair no prejuízo. Então, vamos tomar muito cuidado, é isso que o Ray Dalio está dizendo. Talvez nós estejamos aí no final de um ciclo de alta. E aí é exatamente, né, disso que nós vamos falar no assunto principal desse vídeo. Vamos falar agora a respeito apenas desse artigo. Tecnicamente falando, outra forma de olhar as bolhas de longo prazo. Ciclo de bolha de longo prazo. Sim, nós estamos em uma bolha de mercado, no mercado de ações. Mas e se os métodos convencionais de examinar o ciclo de mercados perderem, né, esquecerem um ponto crucial?
enquanto falamos de partes dos ciclos, né, ciclos de alta ou ciclos de baixa, explorar o ciclo como um todo pode nos dar uma outra forma de olhar para essas bolhas. Então vamos falar sobre isso, né? Esse é o artigo do Lance Roberts, também saiu na metade do mês passado, já tem um tempo que saiu esse artigo, porém é extremamente interessante. Vocês vão ver o que ele fala nesse artigo. E ele começa explicando o ciclo especulativo, né? Como que funcionam esses ciclos de mercado que a gente tanto fala. Por que que existem momentos de grande alta seguidos de quebras no mercado, seguidos de crashes e mercados de baixa? Primeiro, os investidores entram no mercado ao preço de valor. São os value investors, são as pessoas que estão diligentemente pesquisando as ações, estão olhando os balanços e aí eles fazem os cálculos e percebem que o valor daquela ação, o valor intrínseco, o valor que aquela empresa está gerando é maior do que o preço de mercado dessa ação. Então esses investidores eles acabam comprando as ações daquela empresa que, na visão deles, estão subvalorizadas. A simples compra dessas ações faz com que o preço suba, iniciando um deslocamento, gerando a atenção dos especuladores, né? Os especuladores começam a comprar, dentre eles, investidores inexperientes começam a entrar no mercado, né? Pessoas que começaram a investir tem meses ou poucos anos. O preço das ações começam a subir. Esse é o feedback positivo. Quanto mais pessoas comprando aquela ação, mais o preço sobe. Isso faz com que as pessoas acreditem que o preço daquela ação só vá subir, né? É a única direção que o preço pode andar, porque no passado recente é só isso que vem acontecendo. Não tem nada que me faça pensar que o preço daquela ação pode cair. Então isso reforça a psicologia do mercado e acaba gerando uma euforia entre os investidores. Os investidores aumentam as suas exposições porque eles acabam deixando o risco de lado, eles acabam não percebendo o risco e eles começam a se alavancar, tomar dinheiro emprestado ou tomando conta margem para que eles consigam comprar mais ações com menos dinheiro. Assim o crédito se expande e a euforia se torna todo mundo começa a comprar simplesmente porque eles não querem ficar de fora do mercado de alta, eles não querem ver o vizinho ficando rico enquanto eles não ficaram porque não compraram ações. E a mania leva à complacência aos riscos, e essa complacência leva a fraudes e manipulações, até que o mercado quebra. E, principalmente os especuladores, perdem muito dinheiro, as pessoas que entraram nas ações simplesmente porque achavam que o mercado ia subir para sempre. E esse é o momento que o governo intervém com novas regulações e os investidores eles se tornam extremamente avessos a risco, porque o mercado cai e eles não querem participar de um mercado de queda, eles querem apenas participar de um mercado de alta. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui no vídeo que eu vou explicar para vocês. Esse é o ciclo que nós acabamos de falar, porém, aqui em forma de desenho. Aqui nós temos a primeira fase, a fase dos value investors. Aqui começa a haver um deslocamento do preço. E aí nós temos os investidores institucionais, primeiro, que começam a entrar nas ações, nessa ação que os value investors compraram aqui atrás. Quando começa a entrar o capital especulativo, a gente percebe que há um grande aumento, e toda essa atenção que essa ação começa a ter, começa a sair na mídia, começa a sair na TV, toda essa atenção que a ação atrai gera o feedback positivo, mais pessoas são atraídas para essa ação, fazendo com que o preço suba até que chega num topo. E a partir daí nós temos uma queda de volta para a média. Então esse é o ciclo de mercado em forma de desenho, nós temos aqui em forma de gráfico, é isso que a gente vê nos gráficos de ações. Agora vamos falar sobre os investidores de longo prazo e quando eles começaram as suas jornadas. Uma quebra aqui no meio do artigo para falar sobre quando o Warren Buffett, quando o Paul Tudor Jones, quando o Peter Lynch, quando o Jack Bogle começaram a investir. Aí vocês percebem que eles começaram aqui, o Warren Buffett em 69, Paul Tudor Jones em 1980, o Peter Lynch em 77, Jack Bogle em 1975. E aí a lista continua, mas você pegou a ideia, Todos eles começaram ali no final da década de 70, ou início da década de 70, no máximo início de 1980. Nós temos outros exemplos, o próprio Howard Marks começou também em 79, se eu não me engano. E aí vocês percebem
que esses investidores, que são em sua maioria bilionários, são extremamente famosos e que vêm apresentando médias muito boas nas últimas décadas, eles começaram a investir no início da década de 80 ou final da década de 70. E aí a gente perceber que eles começaram a investir no final do último ciclo e início do ciclo atual, né? A gente consegue perceber aqui nessa imagem que nós tivemos desde 1971 no índice S&P 3 grandes ciclos de mercado, né? O primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo, que se estende até os dias atuais. E todos aqueles investidores bilionários com grandes fundos sob sua gestão, eles começaram a investir aqui no início do ciclo atual e aproveitaram toda a alta que o S&P, o índice S&P teve desde então. Então, a partir de agora a gente vai começar a dar uma olhada em cada um desses ciclos de uma forma mais detalhada. Então, o primeiro ciclo durou 63 anos e terminou com a Grande Depressão. Ele vai de 1871 até 1934. Então, vocês percebem o quê? Que o ponto mais alto aqui na crise de 74 não é necessariamente o final do ciclo. O ciclo ainda teve, né, a parte da baixa, a parte do desespero e o retorno à média. Assim que ocorre o retorno à média é quando a gente bate o martelo e fala: o ciclo chegou ao seu final. Até a quebra, né, até o topo, foram 58 anos. Então, aqui a gente consegue perceber que enquanto a grande maioria dos investidores estão de olho no curto prazo, os ciclos que fazem você ganhar muito dinheiro, os ciclos que realmente importa, duram décadas. O segundo ciclo durou 45 anos e terminou com o chamado Black Bear Market. Então ele foi de 1935, logo após a recuperação do mercado pós-crise de 29, e terminou em 1980, que é exatamente quando aqueles investidores começaram a investir logo no início do último ciclo. Então é muito interessante que o topo desse segundo ciclo foi em 1969. Ou seja, nós tivemos aí 11 anos do topo até o final do ciclo. E o momento de desespero aqui, né, foi mais ou menos parecido com o retorno à média. Então a gente percebe que são ciclos, né, apesar de serem dois ciclos de longo prazo, eles são bem diferentes. E também a gente percebe que enquanto na crise de 29 o máximo chegou a 400 pontos, o segundo ciclo chegou acima de 700 pontos. Então, um ciclo chegou a um nível acima do anterior, assim como o que nós estamos atualmente. Porém, o ciclo atual ele já superou e muito, né, os últimos dois ciclos. O ciclo atual dura 40 anos e vemos que os investidores que iniciaram aquilo que eu já falei, iniciaram na década de 70 e início da década de 80, aproveitaram praticamente o ciclo inteiro. Então, assim, não estou botando em xeque a capacidade de todos aqueles investidores bilionários, porém, uma pessoa que começou a comprar ações aqui, e a gente vê um mercado desse, realmente é muito difícil você pensar que alguém pode ter perdido dinheiro durante esse tempo, né, durante esse período. Talvez alguém que tenha comprado aqui, ou alguém que tenha comprado aqui lá na década de 2000, não esteja ganhando muita grana, né? Aqui uma pessoa que comprou no ano de 2000 conseguiria ter um lucro de menos de 2 vezes, né? 50%, 70% em 20 anos. Já uma pessoa que comprou 20 anos antes teve aí os seus 700% em 40 anos. Então, muito interessante a gente ver esses gráficos, e o que é mais interessante é perceber que talvez a gente esteja chegando ao final do ciclo atual, né? Talvez a gente esteja num momento de mania, num momento de euforia, todo mundo comprando, todo mundo achando que não é possível o mercado quebrar, né? A gente começa a ver todo esse dinheiro que está sendo injetado no mercado, o Federal Reserve lá nos Estados Unidos prometendo rios e rios de dinheiro todos os meses para manter a economia girando, e todo mundo começa a acreditar que nós estamos num novo paradigma, que nós estamos em um momento em que algo de errado jamais poderá acontecer e nós não teremos
essa última parte do ciclo, né? Mas, é claro, sempre pode ser que aconteça. Já foi explicado que é exatamente no momento em que a gente acha que não pode acontecer, no momento que a gente acha que não existem mais riscos no mercado, que as coisas ruins acontecem. Então, talvez a gente esteja no final desse ciclo de alta. Aqui a gente vê de uma outra forma. Aqui nós temos os níveis de retração de Fibonacci e também a média, né, que vem acompanhando aqui a média de longo prazo desde lá de 1871. Se voltasse a média ou se chegasse até os 61% de retração de Fibonacci, que é um ponto que as ações costumam retrair depois de uma alta muito forte, a gente veria uma baixa de mais de 60% no índice S&P 500. Então, muito interessante, a gente começa a ver que uma queda dessa magnitude deixaria a queda da bolha.com ou da crise financeira parecendo realmente uma leve correção nesse gráfico, né? Então, muito interessante esses gráficos e, né, algumas considerações finais, né? Essas considerações são considerações do autor do artigo, não são minhas considerações. Ele não está sugerindo que seja o caso, né? Ele não está sugerindo que nós estamos prestes a uma quebra no mercado. Isso é apenas um experimento de pensamento sobre o resultado potencial da colisão de uma economia fraca, altos níveis de dívida, avaliações e exuberância racional, que é exatamente o que nós estamos vivendo atualmente, né? Economia parada por conta do coronavírus há mais de um ano, nós temos os governos altamente endividados, níveis de dívida nunca antes vistos em momentos de paz, e as ações estão, né, em avaliações, em valuations extremamente inflados, né? E ele chama isso de exuberância racional, né? Como se os investidores tivessem uma esperança irracional que o futuro vai ser maravilhoso. Provavelmente não será. Historicamente, todos os crashes no mercado resultaram de fatores não relacionados aos níveis de avaliação. Questões como liquidez, ações governamentais, erros de política monetária, recessão, picos inflacionários são os culpados que desencadeiam a reversão do sentimento. Então aqui ele está dizendo que normalmente as ações elas não é um castelo de cartas que cai por causa do próprio peso. Não, normalmente o estopim, né, para esses crashes são questões exógenas, não necessariamente tem a ver com o mercado, com as empresas, e sim com ações governamentais, erros de política monetária ou picos inflacionários, que é o que a gente vem falando muito, que a gente está vendo que está começando a aparecer nas notícias. Notavelmente, bolhas e estouros nunca são iguais. Então as pessoas que estão acreditando, né, que estão olhando para a crise de 2008, que estão olhando para a bolha.com, que estão olhando para a crise de 29 ou qualquer outra quebra, provavelmente esteja errado. Talvez a próxima crise, a próxima queda será totalmente diferente das que a gente viu até hoje. Mas o que é interessante, né, o que a gente pode levar em consideração aqui é que, assim como os grandes investidores, assim como Warren Buffett, Paul Tudor Jones, o Howard Marks, começaram a investir lá em 1979, 1969, 1980 e tiveram grande sucesso. Talvez, né, se vier uma grande queda, talvez a gente tenha aí alguns anos de mercado de baixa. Porém, né, quem começar a investir, talvez em 2024, talvez em 2026, talvez esteja na mesma condição que esses caras e talvez pegue boas oportunidades no longo prazo. Então, galera, por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e até a próxima.